planeta Terra é uma rocha azulada viajando pelo espaço, numa jornada silenciosa cruzando o infinito. Ela carrega em sua superfície 8 bilhões de seres humanos, que se dividem em mais de 200 países. Muitas destas centenas de nações são bem diferentes umas das outras. Diferenças na cor de suas peles, tipos de cabelos ou estatura. Estas características são mais fáceis de perceber, mas também existem diferenças de cultura, costumes, religiões, línguas e até comidas. São tantas estas diferenças que às vezes esquecemos que estamos todos na mesma viagem espacial. E se esses passageiros da nave Terra conseguissem juntar tudo o que cada cultura tem de melhor? O Brasil já é conhecido como um dos povos mais miscigenados do mundo, o cenário perfeito para esta troca cultural. O presidente da Academia de Letras e Artes da cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul, explica como a influência de duas culturas europeias ajudaram a moldar como os moradores de lá são hoje. A gente fica discutindo quais são, eventualmente, as causas que nos fizeram assim. Nós temos defeitos, claro, temos defeitos, que nós tratamos de resolver e não ficar espalhando o mundo afora. É coisa nossa. E as nossas boas qualidades nós difundimos sem nenhum constrangimento. Ah, porque, Romeu, tu elogias muito Gramado. Tá bom, eu elogio o Gramado, mas eu estou falando alguma coisa que não seja verdade? Não, eu não estou baseando os meus elogios em fatos que eu vivo há tanto tempo e que todos nós vivemos. Então deixa eu me vangloriar da minha cidade a partir de verdades que eu vi nascer aqui até hoje. E temos um padrão moral muito curioso e que nós achamos que seja muito mais da rigidez e comportamento que o alemão tem. Mais uma vez, não gostaria de retratar a gente como modelo de alguma coisa, porque todo mundo tem que achar seu próprio caminho, e a Alemanha teve um pouco mais tempo para desenvolver, né, a economia, a infraestrutura e tudo. No Brasil cresceu tudo muito rápido, né? O povo brasileiro é mais miscigenado, né? É muito mais colorido do que o nosso, embora a Alemanha hoje em dia tenha uma grande diversidade também, né? Mas o Brasil incorporou, né, muitas culturas. Eu acho que é um povo muito tolerante, ele incorpora qualquer coisa que vem de fora, né, sem fazer nenhum problema, e as pessoas têm um certo jogo de cintura, eles sabem ficar de bom astral mesmo diante de adversidades. Enfrenta, sei lá, um trajeto de 2 horas de ônibus para chegar ao trabalho e chega sorrindo. Eu acho essa coisa de essa positividade, né, e tomar a vida como ela é e fazer o melhor disso, né, junto com outras pessoas, né, num convívio, né, da família, dos vizinhos, dos amigos. Eu acho que isso é uma característica muito bacana dos brasileiros. Nos últimos anos, essa mistura resultou que os de origem italiana passaram a blasfemar menos. Blasfemar menos. E os de origem alemã passaram a se enforcar menos. Porque um foi misturando com o outro. Eu acho que a mistura é perfeita, porque de um lado tem a precisão do alemão e do outro lado tem a convivência do italiano. Quando a gente fala que o italiano gosta de festas, essa é uma herança, uma das grandes heranças romanas, o que eles chamavam de convívio. O convívio é o viver juntos. É onde a gente vive mais juntamente e intimamente, ao redor de uma mesa. As famílias se reuniam, abriam todos os próprios problemas, as alegrias, as tristezas, os problemas também econômicos, e a mesa conjunta discutia e procurava uma solução. Esse aqui é o convívio.
É por isso que todo mundo acha que a gente é alegre. A gente italiana é alegre exatamente por isso, porque tem um jeito de encarar o presente e o futuro que não dá mais muito espaço ao que é ruim, que foi ruim, mas a esperança que tudo pode melhorar. Esta sensação, normalmente, a gente tem quando a gente está ao redor de uma mesa. Cada geração procura se lembrar daquilo que foi no começo e se dar conta que sem a acolhida cordial, sem qualidade, nós não podemos ter uma vida bonita. Vivendo na favela agora há 8 anos e convivendo com um brasileiro, eu adquiri também esse ponto de vista que nos Estados Unidos nós faltamos muitas vezes, é energia. Quando eu preciso descrever o Brasil, a galera pergunta, por que você mora no Brasil? Eu falo, energia. Não tem outra palavra, mas existe uma energia aqui diferente. Se você consegue trazer a energia brasileira para dentro do trabalho com qualidade e o foco e a estratégia americana de longo prazo, aí você consegue criar coisas que só uma verdadeira democracia de raças consegue fazer, que é a fusão de tudo. As gerações aprenderam no convívio com seus antepassados e nos bancos escolares, onde esta mistura foi refletida na forma de ensinar, dando à educação o reconhecimento da sua importância para o desenvolvimento das pessoas de uma sociedade mais igualitária. O que eu acho fundamental, e sou muito grato ao meu país por isso, é a inclusão que vem através da educação. Eu, por exemplo, sou de uma família do interior, sem nenhuma conexão política ou alguma coisa, e eu cheguei a fazer faculdade, a entrar no serviço diplomático do meu país. Eu acho que isso é uma coisa bacana, né? Isso é uma certa... um caráter igualitário, né? Que todo mundo, em princípio, tem essa chance de fazer esse caminho, né? Porque o custo da educação não é muito alto. Eu, por exemplo, fui a um colégio público, fiz a faculdade pública, tudo público, sabe? Isso eu acho que é uma coisa que o Brasil ainda enfrenta como desafio de incluir, né, uma fatia maior da população no mercado de trabalho, né, das oportunidades, né, porque são muitos talentos, né? Se eu falo, por exemplo, tem uma escola pública de ensino alemão na Zona Norte. E se eu falo com esses jovens, eles são muito talentosos, eles são muito empolgados também, mas eles precisam de uma oportunidade para desabrochar. A educação é a base de tudo. Se você percebe que na Itália, na França, na Alemanha, a educação é gratuita, até 14, na Itália 14 anos, no nosso país até 14 ou 15, tá bom? Essa é a base. Se você não cria uma base cultural, um mínimo de base, não, você, da população jovem, você não vai ter nada. Então eu acho que é essa educação que faz você olhar para além daquilo que é próximo de você, faz que você expande as suas horizontes e o seu entendimento daquilo que é possível. Você começa a se ver como cidadão global. E a partir desse lugar você consegue criar negócios, organizações que contemplam muito melhor a humanidade como um todo. Então essa foi a educação privilegiada que eu tive. E eu acho que o Brasil, de uma certa forma, ela está um pouco atrasado a relação disso, porque nem chegou a implementar uma educação passado, né, de uma forma sistematizada.
Mas do outro lado existe uma grande oportunidade com a chegada dessas tecnologias da gente democratizar a educação e agora um preto nascido criado na favela, ela possa acessar a mesma qualidade de informação do que um branco nascido criado na Ipanema. Sonhar um mundo melhor é o sonho, acho, de cada um que vive nesta terra, tá bom? Seja do ponto de vista pessoal, seja do ponto de vista familiar, seja do ponto de vista da sociedade, não? Temos que todo ter como meta final melhorar o mundo ou viver num mundo melhor. Naturalmente, esta é uma utopia que, como todas as grandes utopias que existiram na Terra, não, tem que ser realizadas. No ano de 1966, entrava no ar, nos Estados Unidos, um seriado de TV que trazia para as telas uma utopia para a humanidade, onde os principais personagens do programa eram de nações diferentes. Entre eles, americanos, escoceses, russos, africanos, asiáticos e até mesmo um alienígena, todos trabalhando juntos e em harmonia. The Starship Enterprise is a metaphor for Earth, and the strength of the starship was in its diversity coming together. People from all over this planet Earth coming together from Europe, from Latin America, from Asia, from Africa, from North America, and working together and sharing our unique talent and our unique vantage point and facing the challenges that we have in space. That philosophy is what caught on all over the world. Dentre estes personagens, uma mulher negra se destacava, por aparecer num programa de TV, não como uma empregada ou mesmo escrava, mas sim como parte da equipe dos líderes das missões. Ela começou um programa que era para aumentar mais o número de candidaturas de jovens negros das mais classes sociais. Então, e o número de inscritos que em 8 meses a NASA só tinha recebido 1.500, depois que ela começou em escolas para falar com os alunos, aí em palestras, aí em conferências, para despertar o interesse dos jovens no programa espacial da NASA, as inscrições saltaram para 8.000 em apenas 4 meses. Uma dessas pessoas é Mae Jemison, que foi a primeira mulher negra astronauta pela NASA. Ela comentou com a mãe, quando criança, vendo Star Trek também, que queria trabalhar no espaço. E lá em 1992, ela conseguiu realizar o seu sonho de infância. E quando ela estava ali a bordo da nave, a Nichelle fez uma ligação para ela, desejando boa sorte na sua missão. Eu nem imagino como foi emocionante, né? Você receber uma boa sorte de uma pessoa que influenciou a sua vida, né? Os seus sonhos e o seu destino. E que a gente vê que a ficção, contexto utópico da ficção, que muitas pessoas consideram uma coisa viajante, uma coisa descolada da realidade, não pode fazer sentido, nem pode fazer o sucesso que faz, principalmente com as pessoas com quem faz sucesso, se você não consegue dali perceber que aquilo tem uma ligação com a realidade. Eu considero a ficção científica uma metáfora moderna, uma mitologia moderna. Só que em vez de usar o conto lá do coelho e da tartaruga, usa naves espaciais alienígenas. A ideia é que esse ambiente, esse universo de tolerância, onde não há discriminação e tudo mais, é um mundo possível. É discutir a questão de nosso mundo para o mundo. Como é que a gente passaria desse mundo para um mundo desse utópico? Muitas coisas que hoje em dia seriam consideradas utópicas há anos atrás, o fim da escravidão, né, a liberação da mulher. Então você tem coisas que podem estar ali naquele vídeo, naquele filme, naquele entretenimento, que parecem uma coisa fantasiosa, mas que estão inspirando gerações. Então, para você mudar a mentalidade de uma sociedade, a mentalidade de um povo, você precisa influenciar ele. E as mídias de séries, de filmes, de novelas, é uma ótima forma de você conseguir colocar essa ideia revolucionária na cabeça das pessoas, sabe? O Martin Luther King, ele falou que a gente precisa influenciar mais e mais pessoas para que a gente consiga ter uma sociedade igualitária.
Eu acho que a gente pode influir não só nas crianças, mas também naquele ambiente que ele está vivendo, fazendo uma troca mesmo, uma troca sincera. Ele com aquela vontade, com aquela garra, com aquela toda a energia e sendo influenciado pela vivência, pela experiência, pelo campo que se abre para ele poder pensar e agir. Eu acho que a gente vai começando a moldar um novo ser humano e também moldar um novo lugar. Eu acho que abre espaço para essa interação e essa vivência. Então, acho que ao longo do tempo você vai influindo com alguns elementos de uma estrutura de aposta. Eu não digo que isso é pensado para ferir o outro. Isso não é pensado para ferir o outro. Isso já existe. Só que a gente precisa se atentar primeiro para essa estrutura para depois quebrar ela. A gente precisa mostrar que há um conflito de raças. E como a gente vai fazer para isso, para quebrar isso? É que todo mundo comece a falar e a repudiar isso. Quando a gente começa desde o preto, do branco, do alto, do baixo, do gordo, do magro, do que mora na Zona Oeste, do que mora na Zona Sul, do que mora em Madureira, do que mora na Barra, e mora em qualquer lugar, a gente começar a estar junto. Se despir dos nossos preconceitos, a gente começa a quebrar isso aí. Porque a gente começa a olhar o outro como igual. Olhar o outro, ei, caramba, a gente tem diferença, mas a gente tem muito mais semelhança. Our government is a people's government. These elected officials were elected by us. We have to be participants in democracy. Democracy is a people's government. And that's how we make those ideals real. Claro. Eu sei para quem votei, eu sei quem era o meu vereador, eu sei que posso chegar à secretária dele para dizer, olha, isso aqui está certo, isso aqui não está certo, você prometeu isso, você não prometeu. E o resultado é que se você vota para alguém que fez o que você pediu, do ponto de vista político, é claro, não um favor pessoal. Aquele pode estar tranquilo que o ano que vem vai ser reeleito. Agora, se você cobrar e o cara não fazer, a eleição seguinte você não vai votar por ele. Tem lugares que dizem que o prefeito foi ruim, mas ele não foi. Aqui o prefeito foi bom, mas também não foi tanto. É que o prefeito, nós fazemos o prefeito. Então se faz uma roda onde tem esse tipo de discussão e se apresenta um defeito para a cidade, a pessoa que está fazendo a menção precisa ter algum substrato para ter idoneidade e ser respeitada. Se a pessoa não faz nenhuma crítica, nenhum auxílio, nada que seja objetivo, nós chamamos que são os discurseiros de fundo de corredor. Politicamente, eu acho que Estados Unidos também não é referência, né? A relação de como fazer política e como eleger pessoas. Mas tem uma coisa que a gente faz muito bem feito, que é a estruturação regional política, né? Então, há um engajamento no nível micro politicamente das pessoas. O cidadão no seu bairro, né? Existem associações onde as pessoas são ensinadas desde cedo de começar a se envolver, se engajar na política, de assumir posições de liderança. Por exemplo, nas nossas próprias escolas, a gente tem as associações estudantis, que desde cedo a gente é motivada de assumir posições de liderança, influenciar a forma que a nossa própria escola funciona, com 10 anos de idade. Então você já começa a ver a política na prática, que a política não é somente como que o país age no nível nacional e internacional. Política é tudo, é a forma que a gente pensa, age, se trata o outro diariamente. Na Alemanha é imprescindível que o primeiro-ministro tenha uma maioria e isso facilita passar leis, governar o país, mas para formar uma maioria precisa de vários partidos. Por exemplo, nesse momento temos uma coalizão de 3 partidos, social-democratas, verdes e liberais.
que todos têm seu próprio eleitorado, seus próprios projetos, suas visões, a sua visão do mundo. E é sempre esse processo de negociação dentro do governo, dentro da sociedade. E às vezes somos um pouco mais lentos do que outros, mas no final chegamos a um consenso que acolhe todo mundo, sabe? Então, hoje em dia nós temos uma mistura que não é nem italiano, não é nem alemão, não é nem nordestino, não é nem africano, e que tem mostrado resultados muito bons. Eu acho que para a gente alcançar essa utopia, né, da democratização das raças, das etnias, das nacionalidades, tudo começa, primeiro lugar, sobre a desconstrução da identidade individual, que a gente é brasileiro, a gente é americano, a gente é chinês. A gente entender que, em primeiro lugar, a gente é um cidadão do mundo. É uma coisa muito fascinante porque a gente está lidando ali com uma utopia, né? E uma utopia que é um sonho de todos nós chegarmos até lá, né? Um mundo em que não tem mais desigualdades sociais. Vai ser a valorização das coisas que fazem a gente diferente e como é que a gente possa aprender um com o outro, integrar esses conhecimentos para fazer que a gente se torne um cidadão global cada vez melhor e a gente consegue viver com mais responsabilidade e mais consciência. Parece às vezes que é utópico, tá? Acreditar na democracia das raças. Mas eu quero falar para você e para todo mundo, todo dia eu desisto, mas todo dia eu continuo. Talvez esteja na hora de amadurecermos ao ponto de dividir, como irmãos, tudo o que aprendemos nesta incrível jornada. Pois quando começamos a desenhar nas paredes das cavernas, já queríamos compartilhar o que sabíamos. Uma vez perguntaram a um astronauta o que mais o impressionara quando ele olhava o nosso planeta lá do espaço, e ele respondeu: lá do alto você não enxerga fronteiras. Talvez a utopia da democracia das etnias não seja realmente um sonho, mas sim uma forma superior de enxergar a humanidade.